Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui fazendo um podcast super importante sobre segurança da criança e do adolescente. Quem vai dar essa aula vai ser a professora Helena, de pediatria. Olá, gente. Então, hoje nós vamos falar alguns tópicos aqui sobre segurança, como deixar aí o transporte seguro, a casa seguro e vamos falar também de andadouro, Isso. terror dos É, pediatras. pediatra treme quando fala de andador. Então, vamos começar falando. Qual é a principal causa de internação e de óbito em crianças por conta dos acidentes? Então, olha só, trago aqui esse gráfico, tá, para vocês, que mostra a mortalidade por acidentes aí 2018 a 2020. Qual que é o problema aí da gente falar aqui de epidemiologia? Porque muda o tempo inteiro. Um ano não é igual a outro, né. Então a gente tem, alguma fonte aí que é o Ministério da Saúde, que é o Tabnet, o DataSUS, mas é tudo muito genérico. Então é muito difícil. Eu sempre digo que essas questões que cobram epidemiologia de acidentes, elas estão fadadas a recurso, porque é difícil de saber, é uma informação difícil de ter e é uma informação aí que tem muita controvérsia, porque o que caiu esse ano não é a mesma coisa do ano passado. Então são questões aí geralmente polêmicas. Mas como vocês podem ver, a mortalidade está diminuindo. E o que a gente tem aí? O DataSUS, ele fala em óbitos e hospitalizações. Então, Andréia, qual é o É, problema? Eu não tenho aquele dado de o que está chegando na porta e indo para casa. sim. Eu tenho Os é, mais os graves. mais graves, hospitalização e Sim. internação, né, e isso torna algumas questões extremamente difíceis de resolver. Mas vamos ali pela malemolência. O que a gente vê no pronto atendimento de acidente, geralmente? TCE, né? TCE, É, queda. é, A criança caiu, bateu a cabeça. é. Então a principal causa de hospitalização é queda. Sim. E se cair na sua prova ali, qual que é a principal causa de atendimento ali, de acidente, bota a queda. É, é o Qual é o principal. principal acidente? Bota a No queda. dia a dia é o que a gente É. vê. Agora de óbito é trânsito, É. tá? Óbito é trânsito. A gente falando de acidente. Teve uma questão até que caiu, qual é a principal causa de óbito? Não estamos falando de causa de óbitos em geral. Sim, Estamos falando de acidente, causa de óbito aí é trânsito, tá? certo. E vamos falar então de segurança no Então trânsito. tá bom. Como é que a gente transporta uma criança de acordo com a sua idade? Olha só, eu tenho 2 fontes, tá? Tá. E nessas 2 fontes, você tem que olhar o que vai cair na sua prova. Mas elas não são muito diferentes, uma e outra. Eu tenho a Lei de Trânsito e eu tenho a Sociedade Brasileira de Pediatria, que dá algumas orientações a mais. Se não tiver fonte na sua prova, leve em consideração as leis de trânsito, tá? Então vamos lá, vou botar aqui pra gente, tá? Segurança no trânsito, Lei de Trânsito versus Sociedade Brasileira de Pediatria. Lei de trânsito diz que até 10 anos a criança sempre tem que ser transportada no banco traseiro. É obrigatório criança menor de 10 anos no banco traseiro, tá? E tem os dispositivos. Quais são eles? Bebê conforto é o primeiro dispositivo. Uhum. Ele está indicado pela lei de trânsito entre 1 ano até 1 ano, desculpa, ou 13 quilos, tá? Mas depende do fabricante. Porque eles dizem que se você quiser deixar mais e o fabricante ele permitir que o bebê conforto fique mais, você pode usar, né. Eu acho que esse é o mais seguro, É, né, o bebê conforto é o mais seguro, que é o que tem menos impacto aí em caso de acidente. acidente, né, porque ele vai ficar de costas para o painel, a criança com um cinto aí do próprio dispositivo, e é, claro, no banco de trás, É. né. Esse é o nosso primeiro dispositivo, tá. Depois a gente vai para a cadeirinha. A Sim, cadeirinha, pela lei de trânsito, de 1 a 4 anos, eles falam ali aproximadamente 9 a 18 quilos, também no banco de trás, só que agora virou para frente, sim. né, virou para frente, tem um pouco mais de impacto, tá. Mas a cadeirinha, eles falam também, vai depender do fabricante, porque tem cadeirinhas que vão até 36 quilos, e você pode manter a cadeirinha até 36 quilos, né. Eles dizem que o mínimo ali é 18 quilos que você tem que deixar. Então, Uhum, aproximadamente de 9 a 18 quilos é obrigatória a cadeirinha, certo. mas também depende do fabricante, tá? As questões
que caem disso, geralmente elas botam o bebê conforto, porque botam pequenininho, elas não entram muito em controvérsia. É. Ou botam um bebê aí maiorzinho, e aí você bota a cadeirinha. É que tem algumas interseções de idades e de pesos que pode Tem. deixar dúvida. Então eles acabam indo para o certo, né? Para Ele o campo aí da exatamente. zona de conforto, né? As questões elas não entram muito É, em controvérsia. ótimo. Então, tem que lembrar disso aí dessas idades aí chaves, né. Depois eu tenho o assento de elevação, que é o booster, ele vai entrar depois da cadeirinha. Então depois que acabar a idade da cadeirinha, você vai para o booster. Sim. E tem que lembrar que o booster ele vai ficar até no mínimo 1,45 m. A criança para sair do booster, ela tem que ter 1,45 m aí de altura, tá. Booster também no banco de trás, mas aí ele usa o cinto de 3 3 pontos, pontos. ele usa o próprio cinto, né, aqui a nossa figurinha aqui do Bonitinho, né? menininho, né. Então o booster, ele vai usar até que a criança atinja 1,45 m, e aí ela vai para o cinto de 3 pontos, né, só o cinto também até 10 anos no banco de trás. Mas se puder deixar mais tempo no banco de trás é melhor, o banco de trás é mais seguro. Mas pela lei de trânsito é isso aí que a gente tem nas nossas leis, né. E aí vem a Sociedade Brasileira de Pediatria. Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é um pouco mais cuidadosa, vamos dizer Ela ali. zela mais pelos bebês, Ela né? zela um pouquinho mais, né. Então ela fala não é mais 10 anos, é 13 anos tem que ficar no banco traseiro. Uhum. Mas não é lei, é orientação da SBP, tá, 13 anos no banco traseiro. O que mais tem de diferença? Eles falam que o bebê conforto é no mínimo 2 anos, lá a lei de trânsito era 1 ano. Mas eles falam: "Não, 2 anos". E coloca no banco do meio. É. Porque se tiver impacto lateral, fica mais protegido, né. E a lei de trânsito não tem essa recomendação, mas a orientação é colocar no banco do meio, Virado para trás. virado para trás, né. Claro, depende do cinto de 3 pontos, porque eu só posso prender o bebê conforto no cinto de 3 Sim, pontos. se não tiver no meio, não adianta também, Ou né? naquele Isofix É. também, né. Aí se tiver só o assento ali, o cinto duplo, daí não pode. Não é seguro. Não é seguro, tá. A cadeirinha infantil, eles também falam, assim que terminar os 2 anos, pode ir para cadeirinha. Depende do fabricante, no mínimo até 18 quilos, então eles seguem mais ou menos a lei de trânsito. O assento de elevação também, depois da cadeirinha, eles dizem para ficar o maior tempo possível na cadeirinha e depois ir para o assento de elevação. E só sair do assento de Com 13 elevação anos. com Não, 1,45 m. 1,45 m e 13 Isso. anos pode ir para frente, né? Exatamente. E o cinto de segurança eles falam, né, no mínimo 1,45 m, mas eles dão especificações, eles dizem ali, ó: "A criança deve conseguir sentar-se tocando as costas no assento, com os joelhos dobrados e os pés encostados no chão". Então eles falam que a criança tem que, nessa posição aqui, conseguir botar os pés no chão, para Ter aí segurança, ter né? segurança, né. Então essas são as diferenças. O que muda mais, né, para você que vai fazer prova, o que você tem que ficar mais ligado aqui? Então, ó, na diferença do banco traseiro, que é 10 anos na lei e 13 anos na SBP, no bebê conforto, que é 1 ano na lei de trânsito, 2 2 anos anos na na Sociedade SBP. Brasileira, e a Sociedade Brasileira tem aquela recomendação de botar no banco do meio. De resto, não muda muito, tá? De resto aqui é mais ou menos a mesma coisa, aí vai mudar e tem que lembrar, né, que da multa, É, a sim. multa aí, tá. E em casa, quais são os lugares mais perigosos aí em relação aos acidentes domésticos? Quando a gente fala de segurança de casa, as questões elas costumam levar muito do bom senso, porque daí a questão ela fala assim, pode segurar a criança com um líquido quente na mão, é uma das alternativas. É básico que não, Então, né? não é muito difícil, Sim. claro, tem algumas particularidades que podem cair, eu já vi cair em discursiva, algumas orientações para você fazer, mas geralmente é bom senso, tá. Então Uhum. o que eu trago para vocês? A caderneta da criança, ela separa em idades. Então ela começa falando de 0 a 6 meses, aí ela fala assim: proteger contra quedas. Primeiro, não deixar o bebê sozinho em lugar que ele pode cair. Lembre lá, com quantos meses começa a rolar? 6 meses até 6 9, meses ali já tá rolando, então tem que tomar muito cuidado, né. Baixar o estrado
Aí, aquele berço que tá mais alto, quando a criança começa a se pendurar, tá aí, ali é a minha filha, de Aham. pezinho Ai, que ali, ó. bonitinho. A minha filha de pezinho ali, quando ela começou a conseguir se puxar, a gente já baixou o estrado do berço. E cuidar quando você tá carregando criança em local escorregadio. Isso é prevenção de queda aí pela caderneta do Ministério da Saúde. Queimadura, não segurar a criança com líquido quente, Sim. né? É o básico, não vai tomar um café aqui segurando a criança, né? Agora, uma que tem controvérsia, testar a água do banho. Eu sou da época de testar com o cotovelo, Sim. tanto que é isso que tá na caderneta da criança, mas já caiu em prova de testar com a mão inteira. E Ah, eu já tá. vi em alguns lugares que você coloca primeiro a água fria, daí você coloca a mão Tempera e com vai água temperando quente. com água quente, É. tá? Mas na caderneta do ministério Tá o tá cotovelo. cotovelo, Tá. tá? E manter o bebê longe de fonte aí de líquido inflamável, né? Claro, isso é o básico. Fonte de Sim. fogo, não vai deixar É. uma lareira ali e a Não. criança engatinhando. Criança é curiosa, né? É, criança é muito curiosa. Como que nós podemos proteger as crianças das quedas? A queda ali seria botar grade na cama, né? Eu vou mostrar ali um pouquinho mais pra frente também, botar grade na cama, baixar aquele estrado e telar a casa também, É. né? É bem Sim, importante aí telar a fundamental. casa. Vamos de aspiração, sufocação? Vamos lá. Então, o que eu tenho de aspiração, sufocação, né? Tem que lembrar da introdução alimentar, não dar alimentos duros ou grandes ali que possa, tem que cuidar muito com uva. É, porque ela é redondinha, É, né? ela é bem do tamanho da Sim, traqueia da criança. Então, ali a uva sempre cortada ali ao comprido. E certo. pipoca. É, Pipoca, bastante a pipoca só quando a criança tiver molar. sim. Antes disso, ó, não pode dar pipoca, tá? Ter cuidado ali de não botar nada dentro do berço, que a criança possa se enrolar, se sufocar. Objeto e brinquedo no berço também, né? O berço deve ter no máximo ali 6 centímetros entre as tábuas verticais, né? Para evitar ali que a criança coloque a cabeça. Não usar a corrente da chupeta. Aquela corrente da É um chupeta é perigo, né? muito perigosa. É. E não dormir na mesma cama que os adultos, Sim. né? Isso é até uma recomendação lá da aula de síndrome da morte Sim. súbita do lactente, né? Que é seguro a criança ficar no quarto dos pais, mas não na mesma cama. Exato. E eu já vi criança com paralisia cerebral por sequela de pai e mãe dormir na cama e Sufocou, sufocar, né? cair em cima de É criança, gravíssimo, né? tá? Uhum. E E afogamento? O que você tem para falar? afogamento. Ah, meu Essa filho também é aí. seu filhinho, né? Esse é meu filho, esse é meu gurizinho. Ó, Alegria. criança, ela se afoga em quantidades mínimas de água. Então, às vezes você deixa a criança numa banheira com quantidade mínima de água Ela e vai pode se buscar uma afogar. coisa, ela É. pode se afogar. Balde. Sim. Balde você perigo. deixa E eles quantidade caem de mínima, cabeça, né? emborca ali e eles É. não conseguem voltar. Então, nunca deixar Balde com sozinho água. em local com água, tá? Cuidado com o balde. Sempre tirar toda a água, botar ele de cabeça para baixo, porque eles se afogam muito. Sabe que a principal local de afogamento nas crianças menores de 1 ano, está lá na aula de emergências, é dentro de casa. Olha. Então, é vaso sanitário, balde, banheira, tanque, Uhum. né? Depois, quando a criança começa a andar, é Na piscina. porque ele já tem o acesso, né? É, mas antes disso, aquela criança fica 5 minutos ali na banheira. É o suficiente. É o suficiente, tá? E intoxicação, As o que você tem pra plantinhas, falar? tem que lembrar das plantinhas que são venenosas, É. né? A costela de Adão, comigo ninguém Ninguém pode. pode, a espada de São Jorge, né? Tem que cuidar, né? E prestar atenção de administrar medicamentos. Você já deve ter visto algum caso no PA de mãe que administrou medicamento errado, Sim, né? muitas vezes. Eu já Muitas vi vezes. mãe que deu colírio para Sim. criança, achando que era Berotec gota. oral. Antigamente a gente usava o Berotec. Tem gente que dá igual xarope o Berotec. Ah, exatamente. Eu E já fora vi que vários criança é também. curiosa, né? Eu mesma, quando tinha 2 aninhos, eu me intoxiquei porque vi um remedinho ali, achei o máximo e tomei tudo. Tomei o vidro inteiro. Tu lembra daquela aspirina infantil? Sim, era uma Que balinha. era É, docíssimo. é. Então a gente É um comia perigo. mesmo. Criança não tem, É, né? Não criança tem não tem. discernimento, né? A gente não pode nem Não. julgar. E outros aí que falam na caderneta, né? Ter cuidado com os brinquedos, né? É. Não ter ponta, aresta, partes que soltam, tem que ser certificado pelo Inmetro. Cuidado com os animaizinhos, né? Os agressivos, estranhos. E não deixar bebê sozinho
em garagem nem em automóvel. porque É uma eles coisa que a gente ninguém vê vê. pelo espelho, né? É uma É, coisa que a gente vê muito, assim, é, infelizmente, daquele pai que acaba atropelando o filho é a hora que muito tá triste, saindo, é muito muito triste. triste. E essa é a caderneta. Daí a caderneta ela fala assim, 7 a 12 meses, mesmas recomendações que a gente já falou e mais algumas. Sim, Então ela ele vai começa aumentando. aumentando, É, né? Queda, portão de segurança, principalmente na escada, tela, grade de proteção, cadeira e sofá longe aí da janela para a criança não subir. Fixar os móveis que podem ser puxados, isso eu também já vi. Já vi criança que empurra a puxa, mesa, né? Mesinha de canto, é, né? e REC de TV. Sim, Puxa o REC da TV e acaba caindo a TV em eles cima são muito dela. criativos, né? São demais. É, E proteger as quinas, né? uhum. Depois, queimadura. Tem que lembrar do fogão. Sim. Sempre usar a boca de O fogo também, trás. o O forno, forno. A minha priminha queimou a mãozinha no que forno faz quando uma era bolha pequenininha. horrível na É. palma da mão. Né? E cuidar com o fogão. Primeiro, não é para a criança entrar na cozinha. Não, Mas se ela entra na cozinha, é que ela não tem acesso à panela. Então, a panela sempre nas bocas de no trás fundo, e viradas com o cabo cabo para para dentro. dentro, né? Cuidado com toalha de mesa, que a Eles criança puxam, possa puxar. E do choque elétrico, os protetores de tomada, tá É. aqui, né? Importante. Super importante. Sufocação, aspiração, continuar ali com aqueles alimentos que a gente já falou. Saco plástico, cordão, fio. Eu já vi criança se enrolar em fio de cortina, de persiana. Muito perigoso também. Manter tampa de vaso sanitário e grade de piscina para proteger contra o afogamento, tá? Intoxicação e envenenamento. Produtos de Substâncias. limpeza, né? Sabe que a gente tinha uma criança lá onde eu fiz residência, que ela tomou soda cáustica, Olha, botaram soda cáustica na garrafa na garrafa de refrigerante Uhum. dentro da geladeira. Gente, E a criança tomou e ela fazia várias dilatações sim. E às vezes é uma quantidade esofagianas. mínima que dá toda essa repercussão. Exatamente. Então, nunca reaproveitar essas garrafas É, PET aí. é. E olha Tudo só, coloridinho. Até eu queria coloridinho. tomar uma dessa. Exatamente. E se você vai ter, bota num armário fechado em Sim, é. cima com chave, né? Depois, acima de 1 ano, manter as informações, né? Quando a É. criança for para a cama, botar as laterais ali Uma grade. de segurança, tá? Deixar sempre os remédios fora, aquilo que a gente estava falando. Tem remédio. Tem criança que é doida por remédio, Sim. né? Que não pode ver um remédio que já bota na boca. A cozinha, aquilo que a gente falou, né? Para evitar que a criança puxe. E O daí, andador. o O andador. que você tem para me falar sobre o andador, professora Helena? Sabe o que eu falo do andador? Sei, aham. Que é para os pais jogarem fora. É, eu também. Mas não é só para jogar fora, é para destruir antes de E jogar não fora. dá para ninguém, né? Não Porque dá às pra vezes eles ninguém. dão de presente para outra pessoa. E aí é pior, né? Exatamente. Porque o andador é uma criança sob rodas. É uma criança sob rodas que ela não tem noção nenhuma de perigo. E ela não tem a mãozinha para parar. Então ela vai rolar a escada abaixo, ela vai rolar laje Vai travar abaixo, num degrau e vai virar. vai né? virar. Então, olha só. Risco de TCE, queimadura e afogamento. Ela vai ali sob rodas, bate À num vontade. fogão, É. cai Cai a uma água panela. quente, cai a panela. Mais queda que o normal. É uma Sim. grande causa de TCE, É. o andador. E se não bastasse tudo isso, ela ainda atrapalha o desenvolvimento da criança. Sim, porque ela não vai seguir a sequência natural. Exatamente, porque qual que é a sequência? A criança engatinhar, Certo. aí a criança começa a andar, É. aí depois se ela vai soltar. correr, É. né? Então ali, ó, atrapalha o desenvolvimento da marcha, ensina a criança a caminhar na postura errada, Sim. ela caminha na pontinha do pé, É. né? O andador, ela faz a criança caminhar na pontinha do Sim. pé. Ela vai correr antes de andar. É. Vai prejudicar o exercício, porque para fortalecer o músculo, ela precisa a perninha. Dá independência para uma criança em maturidade. Eles acham o máximo, É, né? Eles uma criança adoram, sob mas rodas. não é legal. É. Não. Prejuízo aí do É. desenvolvimento neuropsicomotor. Sim. Então, ó, destrói. Proscrito. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela vem tentando proibir Fazer venda. campanha, Mas ainda algum, tem muito, viu? tem muito. Em Tem alguns muito. estados é proibido, mas tu encontra facinho. É. Então não é para usar andador. E destrói esse andador para ninguém aproveitar, pegar do lixo e reaproveitar. Exatamente. Porque o andador é totalmente proibido. Contraindicado. Contraindicado.
Então tá bom. Muito Certo? obrigada, Helena. Essa aula foi Imagina. muito esclarecedora. Ah, Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bastante essas aulas aí que a gente tem apresentado para vocês e sigam a gente nas redes sociais que a gente vai trazendo as novidades que vão surgindo aí dentro da área da pediatria, né, Helena? isso. Então, assim, o que eu quero que vocês levem dessa aula, né? Tem aquela parte chatinha de decoreba, que é a segurança do transporte, mas o resto é bom senso. É isso mesmo. É muito fácil responder as questões ali. O mais difícil também é a Epidemiologia, epidemiologia, que né? são Mas polêmicas, daí né? É. você vai ter que fazer um rebolation ali, lembrar das quedas, a causa Usar o de bom senso óbito, usar também. bom senso É. também. E saber que é uma questão aí que eu já vou brigar com elas, porque eu geralmente É. brigo com E essas muitas são questões. anuladas, né? Muitas Já são vi anuladas. várias serem anuladas sobre esse Eu brigo assunto. sempre É. com essas questões. É. Eu Porque não tem uma tenho. fonte, né, Não fidedigna. tem. É muito difícil de achar fonte para É. isso. Tá bom? Tá certo. Gente, obrigada e até a próxima. Até a próxima, pessoal.